Vamos então para mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando aqui de paraquedas, meu nome é Marcelo, os alunos também me chamam de Fininho, e hoje nós vamos estar resolvendo por aqui as questões de física do vestibular Zarnes 2025.2, que é ministrado pela banca Strix, a mesma banca responsável pelo vestibular Baiana de Medicina. Então, se você está se preparando para esse certame, fica aqui até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. E se você está precisando de uma revisão mais robusta, de uma isolada, ou até mesmo de um aulão de véspera, onde a gente vai cobrir os objetos de conhecimento da prova do vestibular Baiana de Medicina, então faz o seguinte, toca no link que está aqui embaixo, entra para a nossa comunidade vestibular Baiana de Medicina, que a gente está enviando conteúdo gratuito toda semana, que eu tenho certeza que vai te auxiliar aí nessa caminhada rumo à aprovação. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Resolução Vestibular Zarnes 2025.2. Vamos para a questão de número 1. Durante um passeio de balão, após admirar a paisagem, um passageiro observou que o visor do aparelho de GPS indicava uma altitude de 565 metros, uma velocidade horizontal de 5,6 metros por segundo e a velocidade vertical nula. Essas indicações de altitude e velocidade vertical se mantiveram por alguns segundos, mas a leitura da velocidade horizontal variava. Então vamos fazer o seguinte, um desenho aqui para facilitar a nossa compreensão. Então nós temos aqui um balãozinho. Segundo a questão, esse balão tem uma velocidade horizontal que varia com o tempo, mas a velocidade vertical dele é nula e ele mantém a altitude por alguns segundos. Mantém a altitude. Vamos então para o comando. Desprezando-se os possíveis erros de medida do GPS, é correto afirmar que, durante o intervalo de tempo em que a altura nesse aparelho se deu como descrito no texto, letra A, o balão estava em queda livre. Bom, gente, o item A é falso, porque, de acordo com o texto, o balão ele mantém aqui a sua velocidade variando na horizontal. Então, ele não está em queda livre. Ele tem um movimento na horizontal. Então, o item A é falso. Então, até uma pessoa que não sabe física, se ela interpretar aí, tiver competência leitora, ela entende que o item A é falso. Mas vamos para o item B. A força resultante sobre o balão era nula. Bom, primeiro vamos lembrar, né? O que é a força resultante? A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Ou seja, todo objeto que apresenta aceleração, ele precisa ter uma força resultante. Qualquer coisa, um balão, uma bicicleta, mudou a velocidade, ou seja, tem uma aceleração, obrigatoriamente vai existir uma força resultante. Então veja que ele está falando que a velocidade horizontal varia durante esse intervalo que ele cita aí no texto. Então, se a velocidade varia, isso é um indicativo de que existe a aceleração. E se existe aceleração, existe força resultante. Então, o item B também não merece a nossa confiança e, portanto, é falso. C. As componentes horizontais de força eram nulas. Bom, aquilo que eu falei, né? Na horizontal, a velocidade varia. Se a velocidade varia na horizontal, é porque na horizontal a gente tem uma aceleração. Então, a gente tem uma força resultante na horizontal. Agora, na vertical, não existe força resultante, uma vez que ele diz que na vertical a velocidade é zero. Ou seja, zero durante um tempo, não varia. Então, na vertical não tem força resultante, mas na horizontal existe. Então, o item C também não merece a nossa confiança e, portanto, é um item falso. D. A energia potencial gravitacional se manteve constante. Como é que a gente faz para descobrir a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é dada pelo produto da massa, a gravidade e da altura. Se você observar, a massa, a gravidade e a altura, durante esse intervalo de tempo que ele descreve aí no texto, vão permanecer. Porque a questão está falando, ó, a altitude dele se manteve por alguns segundos. A altitude se manteve. Então, ele manteve a altura. Não, logicamente que o balão está no mesmo local, então a gravidade é a mesma. E a massa do balão também não vai mudar. Então, esse item é o verdadeiro. A energia potencial ela é constante a partir do momento em que essas grandezas são constantes. A massa, a gravidade e a altura. Então, esse é o item verdadeiro, mas vamos analisar por que o item E é falso. Vamos lá. As componentes de forças verticais para cima possuíam maior módulo do que o peso. Bom, vamos analisar aqui, né? Pelo balão, nós temos a força-peso
E nós temos aqui uma força de sustentação, que eu vou chamar de FS, uma força de sustentação, tá? Essa força de sustentação, inclusive, a gente chama ela de empuxo. Só que é o seguinte, para que o balão permaneça na vertical, parado, ou seja, ele não vai subir, ele não vai descer, obrigatoriamente, essa força de sustentação, que é o empuxo, tem que ter o mesmo valor do peso. Porque se a força de sustentação for maior que o peso, o balão sobe. E aí está de encontro o que está dito aí no texto. Se o peso for maior do que o empuxo, então o balão desce. Então é necessário que essas forças tenham os mesmos valores para que o balão mantenha a altitude. E, portanto, o item E é falso. Vamos agora para a próxima questão. Questão que envolve ondas. O sistema de ecolocalização é um mecanismo de orientação que permite a alguns animais detectar a posição de objetos e outros animais. Ele é baseado na emissão de ondas sonoras que refletem obstáculos e voltam à origem na forma de eco. Considere uma baleia que emite um som periódico de frequência 20 Hz e que parte desse sinal, ao encontrar um obstáculo de 600 metros de distância, retorna para a baleia em apenas 0,8 segundo após a sua emissão. Então, eu vou fazer aqui um desenho só para facilitar a sua compreensão, tá? Então, vamos imaginar aqui a baleia. Por favor, não leve muito em consideração aqui o meu desenho, tá? Essa baleia está mais parecendo um peixinho. E aqui nós temos um obstáculo. Então, o que a baleia faz? Ela emite essas ondas sonoras, essas ondas atingem o obstáculo e voltam para a baleia. Então, assim, tudo isso acontece num tempo de 0,8 segundo. Então, esse tempo que ele está dando é o tempo de ida mais o tempo de volta da onda. 0,8 segundo. Aí ele diz, o obstáculo está a uma distância de 600 metros. Então a questão também nos deu a distância entre a baleia e o obstáculo. 600 metros, vamos colocar aqui. Aí ele diz, considere que a frequência do som emitido pela baleia é de 20 Hz. E agora vamos para o comando. De acordo com essas informações, desprezando-se os movimentos da baleia e da água em relação à superfície terrestre, é correto afirmar que o comprimento de onda sonora emitida pela baleia é igual a... Então, o que a questão está querendo é o comprimento da onda, o lambda. Como eu disse, né, é uma questão de ondas. E aí a gente deve lembrar da principal equação, que a gente chama, inclusive, de equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. É assim que a gente calcula a velocidade de uma onda. Mas também está correto dizer que a velocidade de uma onda é a distância sobre o tempo. Então, se a velocidade dela é constante, ou seja, se a onda se propaga no mesmo meio, que é o que está acontecendo aí, a gente também pode usar distância sobre tempo, ou se você preferir, ΔS sobre ΔT. Eu só recomendo que você use distância sobre tempo, porque é assim que a banca gosta de trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode simplesmente igualar essas duas expressões, e igualando, a gente consegue descobrir qual é o comprimento da onda lambda. Veja, a distância da baleia ao obstáculo é 600 metros. O tempo, aí é que está o detalhe, ó. Se você usar o tempo de ida e volta, você não pode medir essa distância com 600 metros. Porque a distância de 600 metros é a distância entre a baleia e o obstáculo. Se a onda vai e volta, na verdade você teria que utilizar 1.200, porque você está considerando que é a distância de 600 na ida e de 600 na volta. Ou então você pode deixar a distância 600 metros e esse tempo de ida e volta você dividir por 2, que é o que eu vou fazer. Então esse é o grande detalhezinho aí da questão, 0,4. Isso vai ser igual a lambda vezes a frequência, que é 20 Hz. Então a gente pode dar uma simplificada aqui, ó, um 0 de K com 0 de K. A gente ainda pode simplificar mais. Ó. 60 dividido por 2, que dá 30. E aí o comprimento da onda vai ser 30 dividido por 0,4. 30 dividido por 0,4 vai dar 75 metros. E, portanto, o gabarito da questão 2 é a letra B. Vamos agora para a questão 3, uma questão de calorimetria. Considere uma amostra de 200 gramas de chumbo que se encontrava inicialmente a uma temperatura de 300 Kelvin e no estado sólido. Sabe-se que o ponto de fusão do chumbo é 600 Kelvin, com um calor sensível de 0,03 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão 6 calorias por grama. Com base nos conhecimentos de calorimetria, é correto afirmar que, fornecendo
2.100 calorias para essa amostra, ao atingir o estado final de equilíbrio termodinâmico, a amostra... Bom, então a questão quer saber o seguinte nos itens. Depois que o chumbo receber essa quantidade de calor aqui, ó, de 2.100 calorias, o que vai acontecer? Será que o chumbo vai derreter totalmente? Será que ele vai derreter uma parte? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar aqui quais são as características do chumbo. Repare bem. Primeiramente, a questão está falando que o chumbo ele se encontra no estado sólido a uma temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin. E aí, para que esse chumbo comece a derreter, é necessário que ele chegue a uma temperatura de 600 Kelvin. Quando ele chegar à temperatura de 600 Kelvin, se a gente continuar fornecendo calor, ele vai começar a derreter. Ele vai começar a derreter até chegar a um ponto em que ele vai derreter totalmente. Lembre que quando uma substância pura está mudando de estado físico, ela não muda a temperatura. Então veja que nós temos aqui duas etapas. A primeira etapa, que é uma etapa de calor sensível, que é aquele calor que provoca na matéria uma mudança de temperatura. E nós temos a segunda etapa, que é a etapa do calor latente, onde a temperatura permanece e a substância, ao trocar calor, começa a mudar o estado físico. E daí o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir primeiro qual é a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura dele, a quantidade de calor sensível. Como é que se calcula a quantidade de calor sensível? É o quimacete. É o quimacete. Aí nós temos, observe bem, a massa do chumbo que ele deu, 200 gramas, eu não vou precisar transformar, porque ele está me dando aqui a massa em gramas, mas o calor específico está em caloria por grama, graus Celsius. O calor latente em caloria por grama, então eu não preciso transformar. Aí nós temos o calor específico do chumbo, que é 0,03, e a variação de temperatura de 300 para 600 Kelvin, a gente tem 300. Pois bem, 0,03 multiplicado por 300, isso aí vai dar 9. 9 multiplicado por 200, isso vai dar 1.800 calorias. Então, repare bem, só para aumentar a temperatura do chumbo, a gente precisa de 1.800 calorias. Agora, para derreter todo o chumbo, aí a gente vai agora calcular a quantidade de calor Q2, a gente vai usar a quantidade de calor latente, que ao invés de ser o quimacete, a gente brinca e diz que o calor latente é o quimole. A massa vezes o calor latente de fusão, no caso aí, a mudança de fase que está acontecendo. Então nós temos a massa do chumbo, que é 200, e o calor latente de fusão que ele dá aqui na questão, ó, 6 calorias por grama. E, portanto, se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai encontrar 1.200 calorias. O que isso significa? Isso significa que para você sair de chumbo a 300 Kelvin e derreter totalmente esse chumbo, você vai precisar de uma quantidade de calor total, vamos somar aqui esses dois valores, ó, de 3.000 calorias. Então, o que vai acontecer? Atenção, hein? Se você fornecer 2.100, ele vai chegar até os 600 Kelvin. E ainda vai restar para ele 300 calorias. Mas ele não vai derreter totalmente, porque para ele derreter totalmente, ele precisaria de mais 1.200. E só restou aí para ele 300. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 300 calorias, e vamos ver quanto de massa fundiu, quanto de massa derreteu, que é justamente essa massa no cálculo do quimole. Então, para o saldo do calor que nós temos aqui, olha, 300 calorias, sabendo que o calor latente de fusão é 6 calorias por grama, então a gente vai ter que só 50 gramas do chumbo derreteu. Então veja bem, o chumbo vai chegar aos 600 Kelvin, mas quando ele chegar a 600, a gente não vai ter quantidade de calor suficiente para ele derreter completamente, mas ele vai derreter 50 gramas, restando ainda 150 gramas no estado sólido. E aí a gente já chega aqui ao gabarito, que é a letra C. Apresentará 150 gramas no estado sólido e 50 gramas no estado líquido a uma temperatura de 600 Kelvin. Uma pergunta que você poderia me fazer, Fininho, eu não vou precisar transformar essa temperatura de Kelvin para Celsius, não? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente usa a quantidade de calor
sensível, a gente não fala de temperatura, a gente fala de variação de temperatura. E a gente aprende que a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Então não precisa. Beleza? Vamos agora para a questão discursiva. Lembrando que eu vou fazer aqui no modo rascunho, mas para você que está na isolada, que está participando da revisão, ou até mesmo que vai participar do Hackeando a Baiana, você pode mandar a questão para mim, para o meu time de monitores, para a gente poder avaliar as métricas de como você colocaria essa questão discursiva na folha de respostas. Mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai resolver aqui só mostrando para você o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A questão discursiva diz o seguinte: considere que um modelo de aspirador de pó sem fio, funcionando continuamente em sua potência mais baixa, consegue manter uma autonomia por 30 minutos, consumindo carga total de 2.000 mAh de bateria de lítio. Sabe-se que a bateria desse aparelho fornece uma tensão de 18 volts de corrente contínua aplicada em circuitos de baixa tensão, como os eletroeletrônicos. De acordo com as informações apresentadas e considerando o Sistema Internacional de Unidades, calcule: letra A corrente elétrica média medida na saída da bateria quando esse aparelho funciona na potência mais baixa. Bom, como é que a gente vai fazer para descobrir a corrente elétrica? Bom, nesse caso, com base nos dados que a questão nos oferece, a questão nos dá carga, a questão nos dá tempo. Então a gente vai para o conceito de intensidade de uma corrente, que é o módulo da quantidade de carga sobre o tempo. Agora, repare que a questão quer que você dê a resposta em unidades do sistema internacional. Bom, corrente no sistema internacional é dada em ampere. Mas você pode fazer o seguinte, ó, você pode, inclusive, colocar os valores como está aí. Tá? A gente pode, inclusive, botar até as unidades de medida, que é o que eu vou fazer. Então, ele está dando a carga, ó, 2.000 mAh sobre o tempo. Aí ele deu tempo em minutos, eu não posso botar em minutos, uma vez que eu usei a carga com parte do tempo aqui, ó, em hora. Em hora. Então, meu tempo aqui embaixo tem que estar em hora. Então, 30 minutos corresponde a 0,5 hora. Repare que eu acredito que você não esteja nem acostumado a colocar as unidades de medida na fórmula, né? Mas eu fiz isso para lhe mostrar. Ó. Eu posso cortar o hora com hora, resolver 2.000 dividido por 0,5, que vai dar 4.000. Agora, 4.000, o que é que sobrou de unidade? Miliampere. Só que para eu descobrir a corrente no SI, eu tenho que deixar ela em ampere. Bom, de miliampere para ampere, eu vou tirar 3 casas. Então, essa corrente é de 4 amperes. Está resolvido o item A. Olha só, questão bem fácil, né? Eu não espero que a baiana venha assim não, tá? Mas, vamos lá. Item B. O valor da potência mais baixa de operação desse aspirador de pó. Gente, potência elétrica, a gente pode usar 4 relações. Potência é energia sobre o tempo. Potência é a DDP vezes a corrente, que é U vezes I. Potência é a DDP ao quadrado sobre a resistência, que é U ao quadrado sobre R. E a potência é igual a resistência vezes a intensidade da corrente ao quadrado, que é RI ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou usar U vezes I, porque ele já me deu a DDP, 18 volts, olha só, e eu já sei qual é a intensidade da corrente. Então, fica fácil a gente fazer essa continha. É só multiplicar, vamos lembrar aqui que a gente tem que deixar a corrente em amperes, né? Então vai ficar, ó, 18 vezes 4 amperes, tá? Vou tirar isso daqui, ó, vou circular em amperes para a gente poder descobrir a potência no SI, tá? Então 18 multiplicado por 4, isso aqui vai dar 72 watts, que é a unidade da potência. E daí a gente conseguiu aqui resolver a prova do vestibular Sardes 2025.2. Um grande abraço e até a próxima!